A gente, por incrível que pareça, a gente se conheceu graças a essa maravilhosa tecnologia, né? A gente se conheceu aqui pelo meio virtual e alguns anos atrás eu estive aqui perto também e o Diogo foi lá me visitar, foi uma grande alegria e estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Queridos, teve um probleminha com os slides, mas eu conversei aqui com o Johnny, depois eu vou mandar esse material para vocês, tá bom? E aí vocês vão poder acompanhar. Eu não tinha enviado o arquivo para poder passar aqui na tela, e o arquivo que eu tenho no meu celular, ele está desatualizado. Mas assim que eu chegar em casa, eu mando esse material para o Johnny e ele compartilha aqui com a igreja, tá bom? Hoje nós vamos falar então sobre o conhecido como o princípio formal da reforma protestante, sola escritura. Quem que já ouviu falar desse princípio, sola escritura? Levante a mão, por favor. Nossa, a maioria das pessoas já ouviram, né? Então vai ser bom porque eu posso conversar tranquilamente com vocês e na verdade vai ser isso mesmo, vai ser uma conversa, um compartilhamento de ideias. Mas qual que é o nosso foco aqui nessa noite? É entender que algumas doutrinas erroneamente inseridas no contexto teológico, elas causam um grande impacto na nossa vida. A gente pode pensar, poxa, teologia é uma coisa ali, a pessoa fica viajando, fica ali no seu cantinho, especulando sobre as verdades de Deus. Isso não tem nenhum impacto para a nossa vida prática. Mas a grande realidade é que ideias, elas têm consequências na nossa vida diária. E em virtude de algumas ideias que foram semeadas ao longo da história, pessoas hoje têm dificuldades de ouvir o Evangelho e acreditar no nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa de algumas ideias que foram semeadas, essas pessoas não aceitam a palavra de Deus. Elas não aceitam a palavra de Deus. Foi o som. Vocês estão conseguindo me ouvir? Então, em virtude do semear de algumas ideias que para nós pode até parecer algo inofensivo, isso se torna uma barreira. E quando nós compartilhamos o Evangelho com aqueles que estão próximos de nós, eles já têm uma certa dificuldade de ouvir o que nós temos a dizer. E que na verdade não são verdades que nós inventamos, mas que são verdades da própria palavra de Deus. E é em virtude disso que é importante a gente entender que essas ideias foram disseminadas ao longo da história e que elas têm sim esse impacto na hora que compartilhamos o Evangelho, na hora que falamos da palavra de Deus. Existe essa barreira. Nós acreditamos que a conversão é uma obra do Espírito Santo mediante a graça somente. Eu acredito que vocês aprenderam isso aqui. A fé, ela é um dom de Deus, mas a fé, ela também exige o que nós chamamos de responsabilidade humana. E é nesse sentido que nós devemos combater esses erros que foram inseridos na igreja cristã, para, digamos assim, limpar o terreno. Quando o terreno então é limpo, o Espírito Santo também atua naquele coração, transformando, trazendo a fé verdadeira no Deus salvífico. Por isso que é importante a gente entender que esse assunto que trataremos não é algo só para a seara dos teólogos ficarem ali especulando ou disseminando suas próprias ideias, mas é algo que tem a ver com a prática da própria igreja cristã. Então nós falaremos hoje sobre o sola escritura, que foi um dos princípios da reforma protestante, e o título aí, depois vocês vão poder acompanhar no material, o subtítulo da palestra é A Palavra de Deus como Fonte Autoritativa para a Vida. E já nesse subtítulo é algo importante.
eu ampliei um pouco a ideia, porque a ideia de sola escritura é que a escritura sagrada deve ser a regra de fé e prática para a igreja. Mas hoje em dia a gente já não está mais no cenário da reforma protestante, a gente está em um novo cenário com novos desafios. E que desafios são esses? É interessante que eu estava conversando com um amigo meu, nós discutimos ali sobre a palavra de Deus, e ele tinha algumas ideias distorcidas a respeito da palavra de Deus, e ele estava dizendo que algumas coisas que o evangelista Mateus escreveu ali sobre a genealogia estavam erradas. Quando nós fazemos ali o cálculo, parece que aquela genealogia não soma 14, como o evangelista Mateus está dizendo, mas era um erro ali de interpretação. Mas o ponto que eu quero trazer é o seguinte: ele disse que mesmo que se Mateus estivesse errado naquele ponto, aquilo ali não afetava a fé dele nas escrituras. Bom, o que está acontecendo aqui, queridos? Ele estava querendo dissociar a verdade das escrituras da autoridade das escrituras. Ele não entendia que sem a verdade das escrituras, as escrituras não têm autoridade na nossa vida. Se Mateus errou num simples cálculo, e ele era, ao que se suspeita, né? Ele tinha conhecimento ali básico de matemática. Se ele errou num simples cálculo da genealogia que ele tanto conhecia como judeu, e os judeus gostavam de ficar discutindo genealogias, como nós podemos ter certeza de que ele não errou também ao falar sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo? Se ele errou em uma coisa tão simples como contar ali o número de sujeitos que tinha naquela genealogia, ele pode ter errado em coisas mais sérias. Então nós vamos ver que a autoridade das escrituras, ela não pode ser divorciada da verdade das escrituras. É esse hino que foi cantado aqui. A palavra de Deus, as promessas de Deus não falhará. E vocês vão notar, meus queridos, que teólogo é um pouco engraçado. O teólogo gosta de inventar nome para as coisas. Então a gente fala, as promessas de Deus não falhará. Aí o teólogo, com aquela mente, né, fértil, ele: rapaz, tem uma palavra melhor para isso. A palavra de Deus é infalível. Então ele inventa essa palavra que alguns acham que complica, mas ele tenta facilitar a nossa vida. Ele começa a inventar essas palavras, mas a palavra de Deus, ela é infalível, ou seja, ela não falha. As promessas de Deus não falharão. A palavra de Deus, ela é infalível. Não podemos, portanto, divorciar a verdade das Escrituras da autoridade das Escrituras. E por isso o subtítulo é a palavra de Deus como fonte autoritativa para a vida. Veja, não só como regra de fé e prática no contexto eclesiástico, mas para a nossa própria vida. Isso porque nós, num contexto mais atual, podemos aplicar as Escrituras às nossas compreensões sobre política, sobre ciência. Tem diversas ramificações a palavra de Deus, e nós temos que aplicar ela não só no contexto eclesiástico, mas em todas as áreas da nossa vida. Queridos, mas infelizmente a gente não pode abranger tudo no pouco período que temos. Então, qual vai ser a estratégia aqui? Nós temos algumas abordagens para estudar o tópico sola escritura. Uma das abordagens é olhar para a própria escritura e ver o que ela tem a dizer sobre a suficiência das escrituras, sobre a autoridade. Essa é uma das abordagens. Eu chamo essa abordagem de canônica teológica. Nós olhamos então para as escrituras e pesamos os textos que provam essa verdade. Existe uma outra abordagem também quando nós queremos estudar esse tópico, e eu chamo essa segunda abordagem de abordagem apologética. Como que funciona essa abordagem? Nós vamos ver que o sola escritura ele sofre muitos ataques, principalmente vindo da Igreja Católica Apostólica Romana. E aí
nós podemos adotar a postura de pesar os argumentos que estão sendo levantados contra o solo e a Escritura e responder esses argumentos. Essa é uma segunda abordagem de olhar então para o solo e a Escritura. Uma outra perspectiva ou abordagem é simplesmente escolher um ou outro teólogo e expor a visão dele sobre aquele tópico, e isso eu chamo de exposição. E uma última abordagem é o que eu chamo de histórica contextual, é o que nós vamos fazer aqui hoje. Nós vamos dar uma abordagem histórica contextual, por quê? Porque vocês vão entender um pouco de como essa doutrina foi ensinada ao longo da história da igreja, e isso vai nos ajudar, tanto na abordagem apologética, também para compreender ali um pouco da abordagem de exposição. Por quê? Porque nós iremos ver os precedentes da doutrina, e aí nós olharemos um pouco para os pais da igreja, e depois nós vamos nos focar em um período da história que foi a Reforma Protestante. Então essa vai ser a nossa abordagem hoje. Vamos olhar para a história para a gente poder compreender como essa doutrina foi ensinada, e aí nós vamos olhar para a Reforma Protestante e expor de maneira um pouco mais detalhada. E eu acredito que isso vai nos dar uma compreensão melhor sobre o que é o solo e a Escritura. Mas antes de poder então olhar para a história, eu queria trazer algumas definições. O que é o sola Escritura? Sola Escritura significa que somente a Escritura, em virtude de ser a palavra inspirada por Deus, é a autoridade inerrante, suficiente e final para a igreja. Queridos, dava para a gente fazer aqui diversas aulas só sobre esse tópico. Falar sobre a inerrância das Escrituras, falar sobre a suficiência das Escrituras e falar sobre a autoridade das Escrituras. Infelizmente nós não podemos nos aprofundar nisso hoje, mas isso é o que nós chamamos de atributos das Escrituras. A Bíblia, a Palavra de Deus, ela tem algumas características, alguns atributos. Ela é inerrante. E por que ela é inerrante? Porque ela foi inspirada pelo próprio Deus. E Deus, Ele não pode errar. Deus é o Senhor da verdade. Ele não pode errar. A Bíblia então também foi inspirada por Deus. Deus inspirou aqueles homens a pronunciar as suas verdades na revelação. E a palavra de Deus também ela é suficiente. O que queremos dizer quando falamos sobre autoridade? O que é então autoridade? A autoridade da Escritura é o seu direito para governar, julgar e moldar cada aspecto da vida e da crença cristã. Então, quando falamos da autoridade, nós estamos falando do direito das Escrituras para moldar toda a nossa perspectiva. Então, só a Escritura, somente a Escritura é a autoridade final para a igreja. E o que é autoridade? É o direito de moldar, de julgar, de corrigir as nossas perspectivas. Então, quando nós queremos entender como funciona certo aspecto da nossa fé, como se dá a salvação? Será que a salvação é uma mistura de graça e obras? É uma mistura de graça e mérito? Como isso ocorre? Nós não olhamos para os papas, nós não olhamos para os concílios, nós olhamos para a palavra de Deus. Ela é a autoridade final. Então, toda a controvérsia que surge do seio da igreja, ela deve ter como juiz a própria palavra de Deus. Essa então é a definição de somente a Escritura. Agora, é preciso compreender, queridos, que quando nós estamos dialogando com os católicos romanos, eles têm uma estratégia que eu não diria que é muito honesta. Geralmente eles utilizam de certos textos das Escrituras tirados do seu contexto, ou eles se utilizam dos pais da igreja, citando-os como se eles apoiassem a visão da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, eles clamam por Santo Agostinho e dizem: Agostinho está do nosso lado. Eles reivindicam Irineu e dizem: Irineu está do nosso lado. Tertuliano e tantos outros.
vezes nós falhamos porque, ao ensinarmos somente a Escritura, nós simplesmente deixamos de lado e não olhamos para os pais da igreja, por acreditar que a Bíblia é a nossa única autoridade. Nós acabamos negligenciando a riqueza da tradição da igreja. E aí, eu queria já adiantar um outro aspecto. Quando falamos de somente a Escritura, não estamos dizendo que somente a Escritura é a única autoridade que Deus instituiu sobre as nossas vidas. Isso tem que ficar claro. Quando falamos do sola Escritura, estamos dizendo que ela é a autoridade final, mas existem outras autoridades que Deus instituiu. A própria, estou vendo aqui o Giovanni, né, com o filho dele. Eu também tenho 2 filhinhos, a Alice e o Gabriel. Eles ficaram em casa, não puderam vir, infelizmente. Mas, de acordo com a palavra de Deus, os pais são autoridades sobre os filhos. E a gente vê outras relações de autoridade no próprio contexto da igreja. O pastor, ele é uma autoridade instituída por Deus, enquanto ele se submete à palavra de Deus. Nós temos outras autoridades que Deus institui, mas quando falamos de autoridade final, somente a Escritura. Então tem que ficar claro isso. Nós não precisamos negligenciar os pais da igreja, porque acreditamos no sola Escritura. Sola Escritura não quer dizer nuda Escritura. Ou seja, sola Escritura não quer dizer que nós abandonamos toda a riqueza da tradição. Então nós vamos olhar agora, queridos, para os pais da igreja e vamos testar aquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana tem reivindicado. Eles dizem que os pais da igreja adotam o seu posicionamento, e nós veremos que na verdade isso é um grande equívoco. Bom, eu trouxe uma citação aqui muito interessante. Kate Madison, ele escreveu um livro, não tem traduzido infelizmente, mas ele diz o seguinte: para entender a natureza presente do debate acerca da autoridade da Escritura, é necessário adquirir alguma perspectiva histórica. Então essa abordagem é importante para que a gente compreenda. Quando a gente olha ali para os pais da igreja, a gente vai notar logo que existe uma ambiguidade em relação ao que é ensinado hoje sobre um termo específico: tradição. O que é tradição? Como é entendido isso hoje e como é que eles entendiam essa questão da tradição? Qual era o relacionamento entre a Escritura e a tradição cristã? Que relação existe entre essas duas vertentes? Será que a tradição ela está acima da Escritura? Será que é a tradição que concede para a igreja a Escritura Sagrada? Então, hoje em dia, basicamente, esse é o entendimento que se tem sobre tradição. Mas há uma ambiguidade. Será que antigamente era isso que era entendido por esse termo? Então, o que esses apologistas católicos estão fazendo é olhar para os escritos dos pais apostólicos, e eles dizem ali, está vendo aqui? Ele está falando sobre tradição. Então, a gente dá de bandeja muitas vezes, porque eles falaram ali que tem uma tradição católica, e a gente acredita que essa tradição significa a mesma coisa que está sendo defendido hoje. Então, existe uma certa ambiguidade. O uso atual do termo tradição quer dizer um conjunto de doutrinas não escritas, proferidas pela autoridade eclesiástica. Então, basicamente, esse é o sentido atual do termo tradição. Quando nós olhamos ali, então, para os escritos dos pais da igreja, nós precisamos entender claramente o que eles quiseram dizer por esse termo, o que eles queriam dizer pelo termo tradição. Na igreja antiga, escritura e tradição não eram conceitos mutuamente exclusivos. Quando eles falavam de tradição, eles basicamente estavam querendo falar de certas doutrinas que estavam ensinadas na própria Escritura. E isso é bem interessante, que eles utilizavam um termo que é chamado de regra de fé. Quem que já ouviu falar sobre esse termo, regra de fé? Regra de fé. O que era a regra de fé?
A regra de fé ali para os pais apostólicos era muito parecida com o que mais tarde ficou chamado ou conhecido como credo apostólico. É aquela expressão da igreja: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Essa era a regra de fé. Era algo muito próximo ali do credo. E acredita-se que o credo apostólico ele foi desenvolvido a partir dessa regra de fé. Mas quando olhamos para a regra de fé, em que ela é diferente do que as Escrituras ensinam? As Escrituras ensinam exatamente que Deus é todo-poderoso, que Ele é o Criador. As Escrituras ensinam a respeito do Filho que encarnou. As Escrituras ensinam sobre o Espírito Santo que foi enviado. E essa era a estrutura da regra de fé, era uma estrutura trinitária, ou seja, que falava sobre a crença básica da doutrina da Trindade. Mas em que isso difere das Escrituras? Era isso que os pais da igreja acreditavam ser a tradição apostólica, a regra de fé. Então, quando começamos a olhar ali para os pais da igreja, nós vamos ver que eles entendiam a tradição como um ensinamento doutrinário derivado da própria Escritura, e não como algo ali distinto, um conteúdo distinto, que estava em pé de igualdade ou até mesmo acima das Escrituras. Era isso que eles entendiam então por tradição, tradição apostólica. Era nada mais, nada menos do que verdades sintetizadas que condiziam inteiramente com a própria Escritura. Então, não existe ali conflito entre a Escritura e a tradição na igreja antiga. E também não existe subordinação da Escritura em relação não existe subordinação da Escritura em relação à tradição. O que eu quis dizer aqui com pais apostólicos? Eu usei essa terminologia, mas não sei se todos estão acostumados. Logo ali após a vida de Jesus Cristo e a instituição dos 12 apóstolos, começou ali a surgir os primeiros cristãos, e alguns desses cristãos começaram a escrever cartas, começaram a escrever livros. Então, a terminologia pais apostólicos remonta a esses autores cristãos ali do primeiro século da era cristã, mas cujos escritos não foram inseridos no Novo Testamento. Então esses que são os pais apostólicos, eles viveram numa época muito próxima à época de Cristo. Eles escreveram, mas os seus escritos não foram inseridos no que é chamado hoje de Novo Testamento. E a gente pode falar de alguns nomes, como Policarpo. Acredita-se que Policarpo ele viveu ali junto com o apóstolo João, ele conheceu pessoalmente o apóstolo João. Então, eram pessoas muito próximas da época dos apóstolos. E acredita-se que muitos deles tiveram contato e foram até mesmo discipulados pelos apóstolos de Cristo. Então, eles ficaram conhecidos como pais apostólicos. Então, quando olhamos aqui para os escritos dos pais apostólicos, o que nós vamos ver é que eles têm esse entendimento sobre a tradição. A tradição, ela não conflita com as Escrituras, ela não está acima das Escrituras, e ela é, na verdade, uma regra de fé derivada da própria Escritura. Clemente de Roma, ele viveu ali por volta do ano 35 depois de Cristo, e a sua morte se deu por volta do ano 99 depois de Cristo. Ele diz o seguinte: vocês procuraram as Escrituras que são verdadeiras, que foram dadas pelo Espírito Santo. Pega a epístola do abençoado Paulo, o apóstolo, verdadeiramente ele escreveu para vocês no Espírito. Olha só que interessante, aqui nós temos Clemente apontando já muito cedo para a autoridade das Escrituras. Veja que a autoridade das Escrituras não surgiu anos depois em um concílio que vai definir o cânon da Bíblia. Já muito cedo, esses homens apontavam para a autoridade das Escrituras.
e eles acreditavam que essas escrituras haviam sido inspiradas pelo próprio Espírito Santo. É bem interessante isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque Roma, ou os católicos romanos, dizem que foi a igreja que nos deu as escrituras. Foi a igreja que decidiu qual que era o cânon. Ou seja, a autoridade das escrituras é derivada da autoridade das igrejas. Tem-se esse ensinamento. E a gente vê que, na verdade, esse não era o entendimento dos primeiros cristãos. Eles já olham para as escrituras, independentemente de Roma ter decidido algum cânon, eles já olham para as escrituras e reconhecem que elas são a verdade inspirada de Deus. Logo depois, Justino Marte, ele diz o seguinte: ele viveu ali por volta do ano 100 até 165 depois de Cristo. E ele diz o seguinte: eles só falavam aquelas coisas que eles viam e ouviam, estando cheios com o Espírito Santo. Eles aqui, ele está se referindo aos apóstolos. Então, Justino Marte também está dando um testemunho sobre a autoridade desses escritos que foram deixados pelos apóstolos. Aqui tem outras citações ali também desse período, mas para a gente ganhar um pouco de tempo, eu vou agora falar um pouco sobre os pais apologistas. Já é uma segunda geração ali depois dos pais apostólicos, e os pais apologistas eles ficaram conhecidos como pais apologistas em virtude de serem grandes defensores da fé cristã. Naquele período começaram a se surgir algumas heresias no seio da igreja, e esses homens se levantaram para combater essas heresias. Uma das heresias que surgiu era chamada de gnosticismo. O que era o gnosticismo? Basicamente ali era a ideia de que Deus havia revelado secretamente os mistérios da salvação a um grupo seleto. Então, existia ali uma tradição secreta. Somente aqueles que eram iniciados ali de acordo com a doutrina gnóstica é que podia ter acesso a essas verdades secretas. Então eles eram salvos porque eles passavam a conhecer essas verdades escondidas. Então, a salvação ela dependia do conhecimento, e por isso esse termo gnosticismo. Gnose é um termo que deriva do grego e quer dizer conhecimento. Então, a salvação dependia do conhecimento dessas verdades, mas que só podia ser revelado a um grupo seleto depois que haviam sido iniciados. E um grande defensor da fé cristã, que combateu o gnosticismo, foi um homem chamado Irineu, bispo de Leão. E Irineu ele vai combater o gnosticismo apontando justamente para uma tradição pública. Eles tinham uma tradição secreta, mas Irineu ele faz uso de uma tradição pública. Vocês têm uma tradição aí que ninguém conhece, vocês dizem que receberam essa tradição do Senhor, mas nós temos uma tradição pública que todos podem conhecer e julgar. E que tradição era essa? É interessante que quando nós olhamos para Irineu, falando dessa tradição pública que era legada à igreja, ele fala justamente da regra de fé que nós acabamos de ouvir falar. Ou seja, a tradição pública que Irineu e a igreja tinha era justamente o ensino das Escrituras, que era sintetizada na regra de fé. A regra de fé que era uma asseveração na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, tinha essa tradição pública que, novamente, para Irineu não é algo à parte e superior às Escrituras, mas que é derivada da própria Escritura e é como se fosse ali um resumo das verdades cristãs. Então, para Irineu, o que está na Escritura e o que está na tradição é idêntico. A verdade sobre Deus e Cristo. Ambas contêm a pregação apostólica. Queridos, para a gente não perder o ponto, o que isso quer dizer? A gente começa a notar que os pais da igreja, eles não estão ensinando aqui que existe
uma autoridade superior às Escrituras. Eles não estão, como a Igreja Católica Apostólica Romana, ensinando que existe uma tradição que também é dotada de autoridade de Deus e que está, inclusive, acima das Escrituras, definindo o que é as Escrituras. Para os pais da Igreja, existe sim uma tradição, mas essa tradição ela é derivada da própria Bíblia. Isso nos dá estratégia quando estivermos evangelizando então aqueles católicos que falam para nós que a Igreja ensinou que existe então essa tradição. Que tradição? Qual tradição é essa? Como eles entendiam o relacionamento entre tradição e Escritura? Nós estamos vendo aqui que para aqueles primeiros cristãos o relacionamento entre Escritura e tradição era muito claro. As Escrituras definiam a fé e a tradição era um resumo do ensino apostólico. Então, em todo o período, ali do primeiro, segundo, até o terceiro século, o que se tem é esse entendimento amplo e universalizado de que a tradição ela é derivada da palavra de Deus. Até que surge uma pequena controvérsia com um dos pais capadócios, ali já no quarto século, e existe ali uma interpretação bastante controversa sobre o que ele queria dizer. Eu estou falando aqui de Basílio de Cesareia. Basílio de Cesareia, ele foi usado na Idade Média para defender então essa ideia de que a tradição estava acima das Escrituras, porque ele escreveu que existia uma tradição secreta. Mas o que ele queria dizer com essa tradição secreta? Aqui parece que Basílio é o primeiro ali na antiguidade a defender essa ideia de que existe a Escritura, e nós cremos nas Escrituras, mas ao lado das Escrituras nós temos também uma tradição. Parece que ele é o primeiro a trazer esse ensino. Só que quando nós lemos o que Basílio de Cesareia estava falando, e quando nós pegamos o contexto, nós vemos que, na melhor das hipóteses, não era isso que ele estava dizendo. Olha só, eu trouxe aqui uma pequena citação e nós vamos contextualizar. Ele diz o seguinte: entre as verdades anunciadas na igreja, umas nós as recebemos por escrito e outras nos foram transmitidas nos mistérios, pela tradição apostólica. Ambas as formas são igualmente válidas relativamente à verdade. Ninguém que tiver, por pouco que seja, experiência das instituições eclesiásticas há de contradizer. De fato, se tentássemos rejeitar os costumes não escritos como desprovidos de maior valor, prejudicaríamos imperceptivelmente o Evangelho em questões essenciais. Transformaríamos o anúncio em palavras outras. O que Basílio está dizendo aqui? Nós temos as Escrituras, também temos uma tradição que foi recebida em mistério, dada pelos apóstolos. Ninguém em sã consciência vai rejeitar a tradição só porque ela não foi escrita. O que Basílio está querendo dizer com isso? E ele foi muito utilizado para formular esse entendimento da Igreja Católica hoje, que existe essa tradição que está acima das Escrituras. E parece que de fato é uma coisa nesse sentido que Basílio está expondo aqui. Mas quando nós pegamos, isso aqui é o tratado dele sobre o Espírito Santo, quando nós pegamos o contexto do que Basílio estava dizendo, nós vamos ver que Basílio está falando aqui do que era chamado de disciplina arcana. E o que era essa disciplina arcana? A disciplina arcana era um entendimento de que os cristãos que estavam sendo recebidos na fé, eles recebiam algumas verdades da fé, mas que não eram anunciadas no Evangelho. Existe aquilo que é anunciado a todos na pregação pública do Evangelho, mas existe aquilo que é preservado àqueles da fé. E até hoje nós fazemos algo nesse sentido.
Aqui, quando vocês vão celebrar a ceia, eu acredito que vocês excluem algumas pessoas da ceia. Vocês são uma igreja exclusivista. E na verdade, muitas igrejas têm essa prática. Nem todos os que estão ouvindo o anúncio público do Evangelho podem participar da ceia. Por que não? Então, parece que algumas coisas foram reservadas para aqueles que já creem. E era, quando nós lemos Basílio no contexto, era praticamente isso que ele estava ensinando. E na realidade, existia um segredo ainda maior. Antes do batismo, esses cristãos que iam ser batizados, eles precisavam proferir o credo apostólico. E era de cor. Eles tinham que decorar o credo apostólico e proferir o credo apostólico antes de receber o batismo. Só que, na hora que ele recitava o credo apostólico, o bispo que iria batizá-lo, ou o padre que iria batizá-lo, ele fazia com que aquele cristão prometesse que ele não iria divulgar aquelas coisas que ele estava aprendendo no discipulado, para que não fosse profanada pelos pagãos. Então, quando nós olhamos para Basílio de Cesareia no seu contexto, o que ele está defendendo aqui é que existem alguns ritos litúrgicos, algumas práticas pedagógicas que são restritas àquelas pessoas da fé e que não devem ser divulgadas a qualquer pessoa, até para resguardar esses aspectos da fé. Ele não está ensinando aqui que existe uma tradição superior às Escrituras. Na realidade, todos os exemplos que Basílio de Cesareia cita no contexto, em nada mostra que ele está adicionando algum conteúdo dessa tradição. São todas práticas litúrgicas e pedagógicas, nenhum conteúdo novo, nenhum conteúdo distinto, nenhum conteúdo contradizendo aquilo que é ensinado nas Escrituras Sagradas. Queridos, tem muita coisa ainda para falar sobre os pais da igreja, mas o meu horário está avançado. Eu vou pular um pouco, mas antes da gente chegar na reforma, eu gostaria apenas de citar um caso interessante que ocorreu, uma treta teológica, digamos assim, e ela foi muito ali no período muito antigo da igreja. Tinha uma controvérsia ali se os heréticos que se arrependiam, se eles deveriam ser rebatizados. E o bispo Cipriano, da igreja de Cartago, na África, ele rebatizava esses heréticos. Eles se arrependiam das suas heresias, chegavam na igreja e o bispo Cipriano olhava para eles e falava: você vai ter que receber o batismo. Só que o bispo de Roma não estava gostando dessa prática, não, porque lá em Roma eles não rebatizavam os heréticos. Os heréticos vinham para a igreja e o que eles faziam? Impunha as mãos e ele era recebido novamente. E aí o bispo de Roma, Estevão, ele mandou cartas lá para Cipriano, dizendo que Cipriano tinha que se adequar às práticas da igreja de Roma. Ele não tinha que ficar rebatizando os heréticos. E é interessante que nessa época, Cipriano tinha um escrito que parecia defender o primado do bispo de Roma, porque interpretando aquele texto em que Jesus concede as chaves a Pedro, Cipriano comenta o seguinte, que Jesus instituiu o apóstolo Pedro como o principado dos apóstolos, o primado dos apóstolos. E aí existe uma outra versão que muda um pouco as palavras de Cipriano, e até recentemente acreditava-se que essa versão tinha sido transgredida por algum copista. Mas estudos ainda mais recentes mostram que aquela segunda versão foi escrita pelo próprio Cipriano. O que estava acontecendo aqui? Roma até hoje advoga ser a mãe de todas as igrejas, que eles têm o principado ali, o primado da autoridade eclesiástica.
Mas quando a gente olha para essa treta teológica entre Cipriano e o bispo Estevão, Estevão ele não se submeteu à autoridade do bispo de Roma, não. Na realidade, Cipriano pediu que Estevão comprovasse para ele que a prática de Roma era ensinada nas Escrituras, e aí ele se submeteria a tal prática. Mas se ele estivesse combatendo costume por costume, o que Cipriano falou para Estevão? O costume sem a verdade é a antiguidade do erro. Então, ele estava dizendo que o bispo de Roma estava se pautando apenas em costumes e não em verdade, e não na verdade das Escrituras. E ele não se submete a Roma. E mais interessante, ele cita o próprio exemplo de Pedro, quando ele estava reunido lá, conversando com os gentios, e de repente, quando chegam alguns do partido dos judeus, Pedro, ele meio que dissimula, não quer ser visto com os gentios, e Paulo, ele dá uma dura neles, em Pedro, dá uma dura em Pedro. Vocês devem lembrar desse texto. O que está acontecendo ali? Se Pedro tem um primado do apostolado, Paulo não tinha que se submeter a Pedro? Então, Cipriano utiliza esse texto, mostrando que nem mesmo Pedro está ali isento de erros. O próprio Pedro, ele precisou ser corrigido por um outro apóstolo, mostrando que a autoridade apostólica foi dada por Cristo a todos os apóstolos, e não somente a Pedro. Então Cipriano, ele não se dobra perante Roma, e essa tem sido a prática também da igreja protestante. Nós não reconhecemos a autoridade da igreja de Roma, nós não reconhecemos a autoridade de papas, nós nos curvamos apenas à autoridade de Deus revelada nas Escrituras. Século XVI, Martinho Lutero. Queridos, infelizmente eu não posso trazer aqui muitos detalhes sobre a reforma. É muito interessante a gente ver que a reforma foi um movimento complexo. Não envolveu só a figura de Lutero, de Calvino, existiam muitas outras mentes ali por trás da reforma. É interessante que uma das maiores influências da reforma protestante ela veio do berço católico, Erasmo de Roterdã, e ainda por cima um humanista. Foi graças à tradução que ele fez da Bíblia para o grego que a reforma protestante ela pôde ter o seu nascimento, porque agora os reformadores estavam tendo a versão do texto bíblico mais fiel. A versão que era utilizada até então era uma tradução latina, e essa tradução latina foi responsável por introduzir muitos ensinos errôneos na igreja. E um desses ensinos errôneos tem a ver com a penitência, ou com as indulgências. É porque penitência e indulgência são assuntos correlacionados, mas nós vamos tratar disso aqui. Quantos aqui já ouviram falar das indulgências? Acho que todo mundo, né? Todo mundo. O que é uma indulgência, queridos? Pode falar, não tem problema não. O que é uma indulgência? Vai, me ajuda aí, Giovanni. Marquinhos, o que é uma indulgência, Marcos? Um pagamento. Uma condição. Um passe livre. Olha, gostei dessa aí. Um passe livre. Queridos, na época de Lutero, foi uma época ali que as indulgências já existiam antes de Lutero, mas na época dele estava tendo um abuso em relação à questão das indulgências. É um pedágio. Então, as indulgências, elas foram foco de um grande debate entre Lutero e grandes representantes da Igreja Católica Apostólica Romana. Se você pegar as 95 teses de Lutero, você vai ver que o teor central delas é um ataque ao abuso cometido em relação à questão das indulgências. As 95 teses é a proposta de Lutero de que aqueles pregadores e vendedores de indulgências viessem
pudessem debater com ele e provassem então que aquele ensino era bíblico, que aquele ensino estava fundamentado nas Escrituras. Uma indulgência, tecnicamente falando, é a liberação do sacrifício sacramental, da satisfação sacramental. Mas espera lá, o que é isso? Naquele período se entendia que o confessor, aquela pessoa que confessava os seus pecados, ela era livre da culpa por Deus, mas não da consequência do seu pecado. Então Deus livrava da culpa, da punição eterna, Ele perdoava, livrava então a pessoa do castigo eterno. Mas a consequência do pecado, a pessoa tinha que pagar. Então ela tinha que fazer satisfação pelo pecado. E aí essa satisfação ela poderia se manifestar em orações, rezar 20 Ave Marias, ela poderia se manifestar em alguns sacrifícios como flagelar o corpo, subir a escadaria, repetir o credo apostólico, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Então a pessoa tinha que pagar a consequência do pecado dela. E quando ela adquiria uma indulgência, ela ficava livre dessa satisfação. Era essa satisfação que estava sendo liberada. Então, a igreja vendia as indulgências, a pessoa comprava, e ela não precisava rezar as 10 Ave Marias. Um exemplo. Mas existe um pregador ali que parece muito com alguns pregadores dos nossos dias, eu não vou citar o nome, mas muito sádico no sentido de arrancar dinheiro do povo. E ele começou a dizer o seguinte, ele ia de cidade em cidade, e ele começava a dizer o seguinte: ouça a voz daquele seu parente, clamando por misericórdia no purgatório, ouça. Até quando nos deixará aqui? Ele pregava assim de cidade em cidade. E ele dizia mais: quando a moeda no cofre cai, a alma do purgatório sai. Então, ele fazia um apelo: você vai deixar o seu parente sofrendo no purgatório por causa de alguns míseros 20 centavos? Exatamente. E aí isso mexia com a consciência das pessoas, e eles iam lá e podiam agora comprar a indulgência até para quem já havia morrido. E ele não precisava mostrar nenhum sinal de arrependimento, de contrição, nenhum sinal de mudança de vida. Inclusive Lutero, enquanto pregava ali para as pessoas, dizendo que elas deveriam mortificar a sua carne, dizendo que elas deveriam abandonar o pecado, no próximo dia, depois do culto, após o sermão, ele caminhando na rua, encontrava um pároco totalmente ali imundo, bêbado, caído no chão. E quando ele ia chamar a atenção dessa pessoa, ele mostrava o papelzinho: eu estou perdoado, eu comprei a indulgência. E Lutero ficou indignado com o que estava acontecendo. Isso não pode ser e não é bíblico. Essa não é a doutrina de Cristo. É preciso haver mudança de vida, é preciso haver arrependimento. E isso moveu Lutero a começar a pregar um sermão sobre a graça e as indulgências. E a coisa ficou tão feia que ele escreveu 95 teses na língua latina, e ele estava propondo um debate para os acadêmicos da igreja. Pregou essas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg em 31 de outubro de 1517. As teses não foram escritas na língua alemã, ele escreveu em latim, o que deixa claro que Lutero estava não ali desafiando neste momento a autoridade do Papa ou de qualquer clérigo da igreja. O que ele estava propondo era um debate para que esses abusos saíssem do seio da igreja.
Só que alguns traduziram as 95 teses de Lutero para o alemão e logo cada cidadão leigo na Alemanha estava discutindo ali a questão das indulgências e conhecendo já as 95 teses de Lutero. E isso deixou aquele pregador das indulgências, deixou ele indignado. E ele queria que Lutero fosse morto na estaca, queimado como um herege. A partir desse momento, queridos, Lutero ele começa a ter alguns debates cruciais. E ele vai ter um debate então com um homem chamado Caetano, um dos grandes teólogos ali da Igreja Católica. Mais tarde ele vai ter um debate com um homem chamado John Eck, também uma grande mente por trás ali da Igreja Católica. E John Eck, ele entendeu qual que era o principal argumento de Lutero e trouxe isso para a mesa. Quem possui a autoridade final? Ele entendeu que esse era o foco do debate. E para John Eck, estava muito claro que o Papa, os concílios, é quem detinham a autoridade final, e ele disse que até mesmo o Papa estava acima das Escrituras. Lutero olhou para ele e disse: Vossa Santidade abusa das Escrituras. Eu não acredito que o Papa esteja acima da palavra de Deus. E John Eck, ele comparou Lutero com alguns homens também que quiseram propor algumas reformas na igreja, John Huss, John Wycliffe. E Lutero, nesse primeiro momento, ele não quis ser comparado a esses dois, porque eles haviam sido mortos na fogueira. Mas depois Lutero viu que o que ele estava fazendo era exatamente o que John Huss e John Wycliffe estavam fazendo. Então ele diz: eu acredito que os papas podem, e algumas vezes erram. Eu acredito que os concílios se contradizem e também erram. Somente a Escritura é que não pode e não erra. Não pode errar e não erra. Lutero nunca usou o termo inerrância, mas o conceito de inerrância está presente em suas ideias. E ele estava defendendo que a Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa autoridade final. Então, após isso, em 1520, o Papa ele escreveu uma bula, Ex Surge Domini, levante-se, Senhor. E nessa bula ele convocava Lutero a se retratar de todos os seus escritos. E ele disse que se Lutero não fizesse aquilo em 7 dias, ele iria ser excomungado da igreja. Lutero esperou até o 6º dia, e no 7º ele pegou a bula e jogou na fogueira. Para o fogo, aqueles que não se submetem à autoridade das Escrituras. Aquele era um ponto sem volta para Lutero. Havia ali, até aquele momento, o que Lutero estava tentando fazer era uma reforma na igreja. Mas a partir daquele momento ele entendeu que não tinha mais como se aliar àquelas autoridades, porque elas não se submetiam à verdade das Escrituras. E é tão interessante, queridos, porque assim, eu poderia passar aqui a noite falando sobre os erros papais que são cometidos. A gente quase nunca para pensar. Lutero está ali dizendo: os papas erram. Quais são esses erros? E tem diversos erros que a gente poderia falar que papas cometeram. Só para citar um exemplo, o bispo Honório, estou chamando de bispo, mas é entendido como papa também. Então, o Papa Honório, ele defendeu uma heresia chamada de monoteísmo. Brevemente falando, o monoteísmo é a ideia de que a pessoa de Cristo possui apenas uma vontade, e isso ofendia a doutrina de que Cristo ele assumiu a nossa natureza com exceção do pecado.
Então isso foi condenado nos concílios, e o próprio bispo Honório é citado nos concílios como um anátema. Espera aí, se o Papa não pode errar, por que o Papa está sendo declarado como anátema pelo concílio da própria Igreja Católica Romana? E nós poderíamos falar de mais e mais erros. O segundo erro, agora vindo dos concílios, uma contradição na verdade. O concílio de Constância se reuniu para resolver uma questão muito bizarra que aconteceu na igreja. Havia ali, num certo momento, três papas, cada um dizendo que tinha autoridade final sobre o outro. E eles não se resolviam. Quem afinal é Papa? E as pessoas estavam confusas. A quem que a gente deve submeter? Isso ficou conhecido como o grande cisma. E aí, isso foi uma vergonha para a igreja. Até o Papa Bento XVI, ele escreve a respeito disso, e ele acha difícil propor a doutrina da infalibilidade papal, usando como exemplo a questão do grande cisma. E é tão interessante que um concílio se reuniu então para resolver a questão e por fim ao vexame da igreja, porque foi uma coisa realmente vexatória, porque em um determinado momento o Papa disse para o outro: eu excomungo você, e o de lá falou: eu não vou ser excomungado não, então você que está excomungado. E um começou a excomungar o outro. E quem é o Papa afinal? Esse concílio se reuniu, escolheu um Papa que não era nenhum dos três para piorar a situação. Então agora tem um novo Papa, e eles dizem o seguinte: os concílios da igreja estão acima de um único indivíduo, o Papa. Um único indivíduo não pode estar acima dos concílios da igreja. Esse foi o concílio de Constância. Só que esse Papa que foi eleito não gostou disso não. Peraí, como é que o concílio agora quer mandar em mim? Ele disse: isso aí que o concílio disse, esse concílio aí eu estou declarando inválido. Peraí, o concílio que elegeu o Papa foi inválido. O Estevão aprendeu, foi válido. Boa! Ele está fazendo estágio com a Igreja Católica, verdade. Veja só que situação, queridos. Então, tinha três papas, agora tem um que foi eleito pelo concílio, mas agora o próprio concílio que o elegeu é inválido, e ele diz que tudo aquilo que foi escrito naquele concílio não valia de nada. E aí depois vem um outro concílio confirmando: o concílio de Constância é inválido. O Papa está acima dos concílios. Então, realmente, aquilo que Lutero disse é verdade. Os papas erram, os concílios se contradizem. Somente a palavra de Deus é relevante, é infalível e deve definir a nossa vida e moldar as nossas práticas. Somente a palavra de Deus. Em 1521, Lutero ele é chamado na dieta de Worms, e novamente ali ele é convocado a se retratar de todos os seus escritos. Ele pede um tempo para pensar, mas no outro dia ele volta e ele profere algumas sentenças que são muito famosas, mas que eu gostaria de ler aqui nesta noite. A não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras ou por uma clara razão, pois não confio no Papa, nem em concílios, visto que é bem sabido que eles têm errado frequentemente e se contradizem, estou preso às Escrituras que tenho citado e minha consciência é cativa à palavra de Deus. Não posso negar e não negarei nada, pois não é seguro nem direito ir contra a consciência. Não posso fazer de outro modo, que Deus me ajude. Amém. Aleluia. Aqui, Lutero, pela força do próprio Deus, ele se mantém, mesmo sabendo que poderia ser morto. Inclusive, acredita-se que quando ele saiu da dieta de Worms, alguns homens estavam preparados para sequestrá-lo e para matá-lo. Mas o príncipe da Saxônia
escondeu Lutero em um castelo. Lutero se refugiou no castelo, mas ele começou a pensar e disse: esse refúgio humano é falho, castelo forte é o nosso. Queridos, vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, Glória a Deus. o Senhor tem nos dado a sua palavra, a sua revelação, Deus. E a sua revelação deve transformar a nossa mente, deve transformar o nosso coração, a nossa prática, deve moldar as nossas crenças. Meu Deus, nos ajude a se submeter à tua palavra. Que nós, ó Deus, sejamos fiéis aos teus ensinamentos. Aleluia. Que nenhum erro